Olá, gente. Meu nome é Clementina Rodrigues, tenho 38 anos e sou a mãe do João Felipe. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês, um pouco sobre como foi o meu processo de descoberta, do autismo do João, como foi esse processo, como foi que eu me senti, o apoio que eu tive, do Instituto Play Blue. Certo, gente? Então hoje eu quero compartilhar com vocês isso. Bom, o João hoje ele tem 4 anos, certo? Quando eu comecei a perceber algumas diferenças no João, alguns atrasos, foi depois dos 2 anos, 2 anos e 2 meses, por aí. João, ele com 2 anos já falava o alfabeto, falava os números, falava o nome de animais. Ele falava papai e mamãe muito pouco. Ele falava mais era cores, números, animais. E eu achava aquilo o máximo, porque eu ficava assim muito feliz para todo mundo que meu filho falava muito, falava as cores, falava os números, animais e tudo. Só que aquilo não era fala, Não é uma fala. Ele nunca interagiu comigo assim, Ele só falava isso e eu achando que ele estava interagindo comigo, estava falando e tudo. E depois dos 2 anos, o João começou com alguns comportamentos repetitivos, tanto na questão da fala, como alguns comportamentos repetitivos nos braços. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu comecei também a perceber que João, depois dos 2 anos, assim, ele não me pedia, ele não tinha aquela fala funcional de me pedir uma água, de me pedir comida, de me pedir algo que ele quisesse. Tudo ele me usava como instrumento. Ele pegava a minha mão e levava até o que ele queria. E tudo aquilo foi me chamando a atenção. Quando eu comecei a comparar ele com outras crianças da mesma idade, eu percebi que eram crianças que interagiam, crianças que falavam papai e mamãe bastante vezes, crianças que apontavam, crianças que davam tchau, e eu percebia que meu filho não fazia aquilo. Então, eu fui para um aniversário de uma pessoa da minha família, e lá eu fui colocar um desenho e ele começou a pular muito, a balançar os bracinhos, aquela coisa toda, e se jogava no chão. E uma pessoa falou pra mim, perguntou se eu já tinha levado ele para um psicólogo, porque ele tinha traços de autismo, E naquele momento, eu foi como se fosse assim, acendeu uma luz na minha mente, E quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, contei pra ele, e ele não aceitou aquilo, porque ele não aceitava que o filho dele tivesse autismo, E foi quando a gente conheceu a Lídia, do Instituto Play Blue, E a Lídia ali foi um divisor de águas na nossa vida, porque é uma pessoa que já tem uma experiência, Ela tem 2 filhos autistas, Tem a Alina e o Léo, que são autistas, e ali ela começou a nos instruir, a me instruir, a instruir meu esposo, com livros, com palavras, nos ajudou, deu aquele apoio. Antes mesmo da gente procurar um profissional, um médico. E ali eu fui assistindo vídeos, fui vendo no YouTube, fui vendo alguns testemunhos de pessoas, de outras mães, e eu fui vendo os comportamentos e eu fui percebendo cada vez mais comportamentos, com falas repetitivas, tipo eu dizia assim, João, você quer água? Ele dizia, quer água? Ele repetiu o que eu falava, João repetiu o que eu falava, João, ele tem ainda muitos movimentos repetitivos, principalmente quando tem lugares assim, que tem muita gente, que tem muita luz, que tem muito barulho, ele faz muitos movimentos repetitivos, ele não aponta, ele tem muita ecolalia. Então foi justamente isso que foi me levando a procurar ajuda. Então foi quando a gente marcou a primeira consulta, com o profissional, e ali naquela consulta de quase 3 horas, onde a gente conversou, eu contei praticamente toda a minha vida, assim, a partir do momento da gravidez, como foi a gravidez e tudo. E como o João é um autista assim, bem
como diz a doutora, bem clássico, assim, porque é perceptível, né? Assim, quando você passa um tempo com ele, se você passar 1 hora com ele, se você tiver conhecimento de autismo, você já percebe que ele é autista. E ali a médica nos confirmou, né? Que realmente ele é autista. Naquele momento, para mim não foi uma surpresa. Não foi um momento tão difícil, porque para mim não foi uma surpresa. Por conta de todo o apoio que eu já tinha tido do Instituto Leblum, da Lídia, e de pesquisas, de livros que ela mandou para mim, eu já tinha mais ou menos uma certeza do que eu ia receber naquele momento. Pro meu marido já foi diferente, né? Porque ele não aceitava e dizia que o filho dele não era doido, porque infelizmente as pessoas associam muito o autismo a isso, né? Existe esse preconceito, né? E tudo. E com o tempo é que ele foi aceitando, né? Então foi um processo muito doloroso para ele. Para mim foi depois, porque eu tava naquela correria, naquela ansiedade e tudo. Então eu já tinha um pouco de conhecimento. Para mim não foi tanta surpresa, mas para ele foi muito difícil. Então, essa foi a minha experiência inicialmente. Agora em janeiro, dia 20 de janeiro, fez 1 ano que nós descobrimos, né? Que nós recebemos, né, o diagnóstico do nosso filho de autismo. Hoje ele tem 4 anos. João ainda tem muitas coisas assim a ser trabalhada nele. Graças a Deus ele já melhorou muito o contato visual, melhorou um pouco a socialização. Uma das coisas também que na época que a gente estava na descoberta foi porque o João ele trocava os nossos nomes de mamãe e papai por nome de desenho. Foi também uma das coisas que me levou a perceber essa questão do autismo. Hoje em dia ele já fala mamãe, papai, muito pouco, mas fala. E ele ainda não tem, muita fala funcional. Ele pede água às vezes, pede comer, ele fala muito na terceira pessoa, quer água, quer comer, sabe? Mas aos poucos ele está desenvolvendo, né? E eu só para agradecer ao Instituto Leblum, né, por esse apoio que eles nos devem e continuam nos dando, né? E graças a Deus nosso filho está evoluindo e se Deus quiser vai evoluir cada vez mais. Então esse é o meu depoimento, um pouco, né, do depoimento, porque se eu for falar tudo vai ser muito tempo, mas espero que tenha ajudado todos vocês.